normalmente quando falamos deste tema começamos sempre por tentar de facto fazer essa caracterização do que era a vida naquela zona do país, na da Maia concretamente, na Amadora em geral. Isso de facto é muito importante para depois perceber aqueles que vão ser os cadernos de necessidades que vão ser assumidos pelas comissões de moradores daquela zona e que vão justificar em grande medida iniciativas como a criação do casal popular e a ocupação dessa residência, dessa moradia e desses terrenos que estavam ali no alto da Maia. A Amadora, no fundo, era um território onde as violências e as arbitrariedades do regime estavam postas de uma maneira absolutamente flagrante, um conjunto de fenómenos contingentes interessantes. Era uma cidade relativamente nova em grande medida, que surge. Era uma pequena vila até o início do século XX, mas em função de ter terrenos a preços acessíveis e muitos terrenos, muita terra disponível e por beneficiar da passagem da linha de comboio vai atrair um conjunto de indústrias que se vão fixar e vão, enfim, trazer para aquela zona contingentes de futuros operários, não é, que se vão fixar naquela zona para trabalhar nas indústrias que entretanto se vão constituir. Podemos falar de algumas que são até relativamente conhecidas, a Sorfam, não é, que fez muito do material circulante em que ainda hoje andamos todos os dias, outras metalúrgicas, mas é de facto um polo industrial que se fixa ali na Venda Nova, muito diversificado, mas também farmacêuticas, trabalhos de borracha, vidro, enfim. Todo um conjunto de indústrias que de facto vai fazer com que aquela população muito diminuta da Amadora até o início dos anos 40, que tinha sensivelmente pouco menos de 10 mil habitantes, a partir dos anos 40 e até aos anos 80 vai crescer muito. Nessas primeiras décadas, de 40 até 60, cresce sobretudo por via dessa migração interna, né, que se vai fixar aqui na cintura industrial norte de Lisboa. Acontece um fenómeno muito semelhante na margem sul. E depois, a partir dos anos 60, há um outro fenómeno que vai contribuir também para um crescimento exponencial da população amadurense, que é o início dos processos de suburbanização da capital. Portanto, a partir do momento em que as rendas, já na altura, se começam a tornar insustentáveis para a população lisboeta, há muitos habitantes que vão procurar a Amadora como residência, precisamente porque também há um conjunto de interesses imobiliários especulativos que se vão afirmar nesses anos, sobretudo nas décadas de 60 e 70, a construção de prédios para rendimento, não é? Aproveitando novamente a disponibilidade de terreno e o preço dos terrenos para construírem vários empreiteiros, chamados pato parado, não é? Construírem uma série de edifícios para rendimento que depois, lá está, uma vez construídos, alugavam, ficava a render durante um tempo. E há uma zona em particular da Amadora em que estes processos foram muito notórios, que é precisamente a zona da Maia, e se calhar o mais notável deles todos, a Reboleira, construída em grande parte, ainda hoje a Reboleira conhecemos pelo J. Pimenta, né, que através de uma série de artifícios conseguia viciar junto dos poderes municipais, tudo que existia, tudo que fosse licenças de construção, de forma a dar aquele aspecto que hoje conhecemos, né, aquela urbanização, algo selvagem, desregrada, caracteriza este território. E isso teve outra consequência, não é? Porque estes interesses especulativos e esta maximização do lucro a partir da construção destas edificações tornou perfeitamente secundários, terciários ou dispensável a construção de serviços, não é? E de um espaço público verdadeiramente digno desse nome. Faltava tudo neste território, faltavam jardins, faltavam escolas. Para terem uma ideia, a população da Amadora cresce desde 1940. Em 1940 creio que tinha ainda à volta de 10 mil habitantes, em 1960 tinha 45 mil e em 70 já tinha 110 mil. Portanto, estamos a falar de um crescimento absolutamente exponencial numa década entre 60 e 70, a população dobra. E de facto isso vai precipitar todo um conjunto de carências a esses novos habitantes. Vão se constituir os bairros de lata, e os bairros clandestinos, diferentes dos bairros de lata, porque os bairros de lata são aquelas construções muito precárias, em folha de Flandres, de madeira, barracas propriamente. Os bairros clandestinos eram em alvenaria, não é? Portanto beneficiavam já
sendo ilegais, não é? Já estamos a falar de prédios construídos ilegalmente. O bairro da Brandoa, por exemplo, é um exemplo notável do que é um bairro clandestino ainda hoje. E em 74 havia 20 mil amadurenses a viver em bairros de lata e outros 20 mil em bairros clandestinos. Portanto, destes 110 mil, cerca de 40 mil viviam em habitações precárias e em ambientes profundamente marginais. Faltava saneamento, faltava acesso a creches, a escolas. O primeiro liceu da Amadora só surge, o Liceu Nacional da Amadora, com uma população de 110 mil habitantes, mas só é criada em 72, portanto, vejam bem. E é precisamente neste quadro, não é, de pobreza, de miséria e de ausência de serviços, é esse ambiente, juntamente com uma série de estruturas que vão organizar uma resistência durante o Estado Novo e vão construir uma espécie de discurso e estratégias contra-hegemónicas ainda durante o Estado Novo, sobretudo ligadas ao movimento associativo, que explicam que chegamos ao 25 de Abril e o discurso e os métodos sejam já tão profundamente radicais. Não é? Portanto, de certa maneira, só se pode explicar a Revolução se compreendermos que houve toda uma trajetória construída durante os anos anteriores que cultivou um espírito de resistência. Portanto, quando se dá o 25 de Abril, como nós sabemos, há uma represão de iniciativas populares, há uma represão do chamado poder popular que vai em crescendo ao longo de 74 e parte de 75, e a experiência particular do Casal Popular da Maia dá-se no dia 4 de março de 75. Nós estamos a dias do 11 de março, estamos a dias da consagração da opção socialista do processo revolucionário, portanto, estamos num período em que há uma grande margem de manobra, ou pelo menos há uma margem de manobra maior, um respaldo maior das iniciativas populares junto dos poderes locais e dos poderes centrais. Portanto, o que acontece no dia 4 de março de 75 é que a população da Damaia, uma parte da população da Damaia está reunida no cinema Dom João V, em plenário, e surge uma proposta da ocupação do Casal dos Olmeiros, que é votada favoravelmente pela população reunida em plenário. O Casal dos Olmeiros era um casal, uma espécie de quinta, no topo da Damaia, era propriedade de uma figura de topo do regime salazarista, de Botelho Muniz, que tinha caído em desgraça em 61 na sequência de um golpe de Estado falhado contra Salazar, mas até então aquele casal era usado por Botelho Muniz para receber as altas patentes do regime, inclusive Salazar foi lá várias vezes petiscar, como encontramos uns recortes da imprensa da época que dizia isso, e o casal estava ao abandono praticamente desde o início dos anos 60, coincidiu com a queda do Botelho Muniz. Portanto, quando a população da Damaia decide ocupar o casal, sobe a rua à meia-noite que vai dar ao casal e fixa-se permanentemente no casal, fixa-se por turnos para evitar tentativas de despejo e estabelece imediatamente um programa prioritário, um programa de urgência, que é um programa que vai de encontro às principais carências da população da Damaia. Foca-se em 3 áreas, foca-se na área da saúde, foca-se na área da infância e foca-se na área da terceira idade. E nesse sentido, num espaço de 2 anos, é inaugurado, logo a 1 de junho de 75, um parque infantil, portanto menos de 3 meses passados da ocupação, é logo inaugurado um parque infantil. Em outubro de 75 está já a funcionar no casal um posto médico, também é uma das grandes carências da população da Damaia, tinha que andar quilómetros e quilómetros até conseguir assistência médica, portanto é instalado um posto médico no casal. A 1 de junho de 76 é inaugurada a creche, o Jardim de Infância, e em 5 de março de 77 é inaugurado o Centro de Dia da Terceira Idade. Quando nós fomos ao casal, em 2016, nós tivemos a sorte de ter como interlocutor o Vasco Marques. O Vasco Marques tinha sido um dos ocupantes originais do casal em março de 75 e era o único que se mantinha nas estruturas, nos órgãos da associação em 2016.
E nós começámos aí uma dinâmica curiosa de diálogos simultâneos, porque o mesmo Vasco Marques que nos guiava em 2016 pela história do casal era o mesmo Vasco Marques que nós encontrávamos em recortes da imprensa local nos anos 70, nos anos 80, a falar do casal, e isso permitiu-nos auferir o que é que tinha resistido ao tempo, quais eram as tónicas que continuavam a fazer parte da memória do casal e que o Vasco, neste caso o Vasco, mais celebrava. E nesse sentido, o que melhor resistiu ao tempo foi de facto as dinâmicas populares da construção do casal. Portanto, a maneira como o casal foi construído, em particular a grande entrega individual e coletiva da população que estava envolvida no projeto do Casal Popular da Maia, que dava muitas horas do seu tempo livre para recuperar a quinta, que ao fim de 15 anos ao abandono estava bastante deteriorada, e para viabilizar estes equipamentos sociais. Como o Vasco nos dizia, não havia praticamente dinheiro, como não havia dinheiro em muitas destas experiências de base populares, e o casal só foi possível porque, de facto, muitas pessoas, depois do trabalho, iam, noite fora, construir o casal, davam muito do seu tempo aos fins de semana, e as mulheres, parte delas que ficavam em casa, depois a trabalhar nas fábricas, iam para o casal durante os dias de construir o casal. Portanto, neste sentido, o casal beneficia muito do empenho da comunidade à volta, não só em matéria de tempo, mas em matéria de saberes e de ofícios. Em qualquer bairro há uma concentração muito diversa de saberes, e de facto ali na zona da Maia havia carpinteiros, havia metalúrgicos, havia pessoas que trabalhavam na construção civil que davam de si e ensinavam aos outros. Portanto, havia uma gama muito ampla de problemas que eram resolvidos exatamente por haver esta convergência de ofícios. E também, quando era preciso arranjar uma saca de cimento, havia alguém que trabalhava com o cimento, trazia o cimento, era preciso uns tijolos, trazia uns tijolos, e foi assim que o casal foi sendo construído. E isto era a solidariedade intracasal, portanto era dentro do casal. Quase tão importante como esta solidariedade dentro do casal era a solidariedade fora do casal. Portanto, estamos num tempo em que há muitas experiências semelhantes a acontecer, há muitas comissões de trabalhadores e moradores organizadas à volta, e estas comissões, estas organizações caracterizavam-se por dinâmicas de entreajuda muito fortes entre si, e isso também se reflete muito no casal e foi permitido construir muito do casal. Para dar alguns exemplos, muito do que foi o material do parque infantil foi doado pela Comissão de Trabalhadores da Sorfam. Feito, aliás, pelos operários. Foi feito, exatamente. Muito do recheio do consultório médico foi também doado por comissões de trabalhadores de empresas do Conselho à volta. E até em matéria de transportes, porque no topo da Damaia não chegavam as carreiras, foi combinado previamente com a Comissão de Trabalhadores da Carris de sequestrar algumas das carreiras e dos autocarros para fazer com que estas carreiras passassem no topo da Damaia e pudessem servir não só o casal, mas o resto das pessoas que viviam ali. Portanto, nós vemos aqui como estas organizações populares potenciavam umas às outras justamente por estes atos de solidariedade entre si, que era o que permitia muitas delas sobreviverem e florescerem, pelo menos neste período de 74 e 75. Entretanto, dá-se o 25 de novembro, que é um ponto de inflexão consensualmente definido por todos, é um facto, mas o casal, como sobreviveu ao 25 de novembro e continuou até aos dias de hoje, também nos permite ver como é que foi o dia seguinte, não é? Porque, sendo a data consensual do fim do processo revolucionário, isto não funciona como interruptor, não é? É uma coisa que se vai instalando gradualmente e há resistência, há tentativas de contrariar essa direção, esse movimento, e de facto nós encontramos, por exemplo, o casal popular ainda com um grande ambiente de entusiasmo em 77. Em 77, como eu já tinha referido, foi inaugurado o centro de dia à terceira idade, e com a inauguração do centro de dia em 77 realiza-se o programa de urgência que tinha sido estabelecido originalmente em 75, e nós encontramos o Vasco a dar algumas declarações em Notícias da Amadora,
onde ele está muito entusiasmado porque agora foi possível concluir o programa de urgência, que é assim que ele se chama, é possível agora estabelecer outras prioridades, e neste caso a prioridade era a cultura, e projetava-se a construção de um anfiteatro e de uma biblioteca, entre outras, havia mais planos, mas estes eram os principais, para o casal popular. Acaba por não acontecer, porque os anos 80 surgiram entretanto. Os anos 80 vão ser, aliás, apontados imediatamente pelo Vasco Marques, e até na imprensa que encontramos sobre esse período como os anos mais críticos, por várias razões da história do casal popular. Mas antes disso há um processo que é importante sinalizar. No fundo, a subsistência do casal popular estava dependente da legalização daquela ocupação, por todos os efeitos. Portanto, da expropriação efetiva daqueles terrenos aos seus proprietários e da entrega desses terrenos à autarquia, no fundo, para serem explorados pelo casal popular. Nesta altura, a Amadora fazia parte do Conselho de Oeiras, só seria elevada a município em 79, aliás, essa foi uma outra luta pela qual se bateram as associações de moradores e trabalhadores também da Amadora durante este período, porque havia de facto uma grande distância em relação àquele que era o centro de poder local, né, na altura, mas a causa da Amadora vai ser muito salvaguardada neste contexto por um conjunto de particularidades giras, que tem a ver com o facto da Comissão Administrativa da Câmara de Oeiras ser no fundo presidida por um amadorense, e ainda por cima um amadorense com um passado longuíssimo na resistência antifascista e na denúncia daquelas que eram as condições de vida de boa parte da população da Amadora, que era precisamente o Orlando Gonçalves, tinha sido diretor, e era diretor, do Notícias da Amadora, um dos títulos mais conhecidos, né, da resistência. Aliás, era um jornal que de regionalista só tinha o nome, porque dava cobertura, no fundo, a um conjunto de notícias e manifestações culturais, o que for, completamente ao arrepio daquilo que eram os interesses do regime. E é o facto de estar lá o Orlando Gonçalves, do próprio Vasco Marques, que liderou, de certa maneira, o plenário na altura que leva à ocupação, e depois se vai envolver também diretamente no processo de ocupação do casal dos Olmeiros, vai integrar a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia da Amadora. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias que se vão estabelecer, no fundo, entre estes agentes, estes atores, que vão permitir que a defesa da causa do casal popular da Maia, enfim, tem de facto um respaldo importante. E a expropriação vai de facto acontecer, não quero falhar na data, mas acho que a expropriação se consuma em 77, precisamente na altura em que está a ser inaugurado o centro de dia. E é bastante pacífica, aliás, os herdeiros não reclamam muito, porque a estratégia que se adotou foi interessante. Por um lado, porque o ambiente na altura não era nada conducente ainda, apesar do 25 de novembro, apesar desse período de refluxo, a ideia de se voltar a entregar aos legítimos donos, não é? Um terreno que estava a servir uma causa social inegável, não é? E sobretudo num território que ainda era tão profundamente marginalizado quanto aquele. E por outro lado, porque a autarquia vai oferecer uma contrapartida bastante vantajosa para estes herdeiros, ou seja, ao invés de indenizar pela expropriação, que era a indenização por expropriações nesta altura e sobretudo neste âmbito, era um valor bastante modesto, então a alternativa à Câmara que vai propor é permitir aos herdeiros do Botelho Muniz construírem mais andares num outro empreendimento urbanístico, não é? Porque o terreno do casal popular da Maia, quando só 27 de abril, estava loteado, ou seja, ia ser convertido também em prédios, não é? E a família do Botelho Muniz tinha uma série de outros terrenos que estava já a usar para a construção, para a urbanização. E a Câmara o que vai fazer é permitir fazer umas licenças de construção mais vantajosas que permitiam construir mais em altura e obter daí, da venda desses andares ou do seu arrendamento, eventualmente, mais rendimentos. Então isto vai fazer com que a expropriação seja pacífica. Portanto, é este duplo fator. Por um lado, o poder local está muito sensível, nesta altura, à causa do casal popular da Maia, mesmo depois o Presidente da Câmara, o primeiro Presidente da Câmara eleito para a Câmara de Oeiras, que é o Andrade Neves, que é uma madurense, fez parte também da resistência da CDE até a certa altura na Amadora, depois vai ser eleito para a Câmara de Oeiras pelo Partido Socialista, mas também ele, por ser amadurense e por estar particularmente sensível em relação àquilo que eram as querências daquele território,
também ele se vai bater e mobilizar favoravelmente à causa do casal popular da Maia. Portanto, a questão da legalização e da expropriação não é um problema. Os problemas começam a surgir nos anos 80, sobretudo pela alteração da conjuntura, pela crise financeira, não é, que se anuncia nessa altura e que vai levar a um aumento de custos muito significativo, quer em termos salariais do pessoal que lá trabalhava, quer em termos mesmo daquilo que eram enfim, as despesas correntes do casal. E há outro fenómeno que agrava tudo isto, que é o facto de, a partir de certa altura, constitui-se uma cooperativa. O Casal Popular da Maia vai se constituir como cooperativa, cooperativa Vencer, exatamente, e vai ser a partir dessa cooperativa que se vão gerir os dinheiros do Casal Popular da Maia. E a partir de certa altura, as verbas públicas para as cooperativas vão ficar alocadas exclusivamente ao Instituto António Sérgio, e nesta altura isso vai implicar uma redução dos valores atribuídos a estas cooperativas. Portanto, há uma conjuntura económica que já é má, e estas alterações no modelo de financiamento às cooperativas também vão prejudicar o Casal Popular da Maia. Depois se vai conseguir reconstruir e fazer face a esta crise através de parcerias com outras instituições, nomeadamente o Global Banking e com o IAC, da Manuela Yanes, a dada altura precisamente por lidar com as crianças. Portanto, o Instituto de Apoio à Criança ajuda. E ajuda também por outra razão, porque as carências daquela população, sobretudo das crianças daquela zona, continuam a ser muito sensíveis nos anos 80. Aliás, quando Vasco Marques abandona a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia, no rescaldo das primeiras eleições autárquicas, em 76, vai-se orgulhar de ter conseguido que a Amadora seja um concelho privilegiado a nível nacional, porque tem 3% da sua população a idade de frequentar os cuidados da infância, portanto as creches e os infantários. 3% da população da Amadora tinha cobertura, que era uma coisa maravilhosa. E isso porque a Junta de Freguesia não só é próxima ao Casal Popular da Maia, como fica com a responsabilidade de gerir mais 2 infantários que eram propriedade da igreja, de umas freiras vicentinas, que assim que se dá a Revolução dizem não temos dinheiro para isto. Já não tinham, é verdade, tinham poucos meios. E então entregam a responsabilidade à Junta de Freguesia. E há outro fenómeno que também vai agravar as carências desta pequenada amadorense na altura, que tem a ver com também os fluxos migratórios, não é? Que vêm encontram refúgio ali na Amadora, nomeadamente uma população muito significativa vinda de Cabo Verde, que já vinha sobretudo para trabalhar na construção civil a partir de finais dos anos 60, continua a vir nos anos 70 e depois do 25 de Abril em números cada vez maiores. Voltam a surgir bairros clandestinos e bairros de barracas, novos, já construídos em grande medida em democracia, o caso mais célebre está da Copa da Moura, por exemplo. E uma nova população muito jovem, carente deste tipo de apoios. E a dada altura, em meados dos anos 80, precisamente nesse período maior de crise do Casal Popular da Maia, há um estudo que chega à conclusão que boa parte da responsabilidade pelo insucesso escolar daquela população estudantil se devia ao facto de passarem fome. É usando esse estudo, de certa maneira, que o Casal Popular da Maia se vai apresentar, candidatar a financiamento da Gulbenkian e do IAC. E é no meio, é com esta relação privilegiada que vai estabelecendo com o poder local e com outras instituições de financiamento deste tipo de projetos que o Casal Popular vai conseguir moderar e continuar a desenvolver a sua atividade, crescendo até inclusivamente muito a partir dos anos 90, em termos daquilo que é o serviço que presta à população. É certo que não construiu a biblioteca, é certo que não desenvolveu alguma atividade cultural e organizavam-se eventos culturais no Casal Popular da Maia. O facto de não ter construído a biblioteca tem a ver também com o facto de, entretanto, ter construído de facto uma biblioteca pública na Amadora, que também era coisa que não havia, e portanto pode dedicar-se àquilo que era a sua função primordial, que era de facto o cuidado à infância e à velhice, que ainda hoje felizmente desenvolve com grande êxito. Portanto,
são estas se calhar algumas das estratégias de sobrevivência do casal que vale a pena recordar. Algumas delas têm a ver com trajetórias pessoais muito particulares e com a sorte, não é? De ter havido destas figuras que estiveram ligadas ao casal terem depois tido também lugares de destaque no poder local democrático, que permitiu a sua sobrevivência. Aliás, há uma frase muito gira que nós encontramos num recorte de imprensa da Alta, logo no início da ocupação, que dizia: das ervas nasceram cravos. Né? Portanto, daquele terreno baldio, abandonado, prosperou, no fundo, o ideal da revolução. E é de facto uma memória que vale a pena saudar por isso. O facto de ter sido apoiado pelas autarquias e pelo Partido Comunista, é só isso que explica que tenha sobrevivido? Não foi só isso, naturalmente, claro que não, e há de facto muito desse espírito voluntarista que se prolonga muito para lá daquilo que é convencionalmente balizado como período revolucionário. E nesse período crítico isso é muito palpável, esse período de meados dos anos 80, em que de facto as contas do casal Polar começam a apresentar saldos negativos muito preocupantes e fica mesmo a existência do casal em causa. Isso nota-se quando a cooperativa, precisamente como parte da estratégia de obter outro tipo de financiamento, se converte em associação, né, para conseguir um leque maior de apoios financeiros. E isto causa um grande debate interno dentro daqueles que apoiavam o casal, que viam nesse gesto um compromisso por um lado, mas uma derrota por outro. Até só a mudança de nomenclatura de cooperativa vencer para a associação vencer causou... É uma mudança de logotipo. Era uma mudança que de facto tinha naquela conjuntura muito particular, era interessante, não é? Porque era no fundo a sobrevivência do casal que estava em causa, mas por outro já representava de facto, quase do ponto de vista ideológico, uma ruptura com... Portanto, na ideia, era, no limite, era uma ofensiva ideológica, claro. E era uma ofensiva ideológica que estava em curso nesse período, bem o sabemos, não é? Mas de qualquer modo, essa conversão no fundo do casal Polar da Maia naquilo que é hoje, que é uma IPSS, não é? Portanto está perfeitamente enquadrado desse ponto de vista, não foi pacífica. Mas a população da Maia e da Amadora vai manter-se muito ativa, mesmo nesse período de maior refluxo dos anos 80. Portanto, apesar de haver um esmorecimento, não é? como em todo o país, daquilo que é o movimento popular, as manifestações de solidariedade, por exemplo, entre as comissões de trabalhadores da SORFAM e o casal popular continuam pelos anos 80 dentro, com apoios de ordem material, muito claramente. Mas não foram suficientes para, não só da SORFAM, mas de outras, para construir a biblioteca e o anfiteatro. Eu também tinha essa pergunta. Sim, eu acho que a questão da biblioteca e do anfiteatro, a questão da biblioteca tem muito a ver com o facto depois ter, de facto, naquela altura também surgiu a biblioteca pública, depois começaram a surgir outros espaços que davam uma resposta, ou procuravam dar uma resposta a essa necessidade. Portanto, tornou-se um bocadinho menos prioritário do que vinha sendo até então. Mas por outro lado também é por coincidir precisamente com esse período de crise financeira do casal Polar da Maia. Mas é certo que esses apoios nesse período não bastam, porque de facto a ajuda material e a solidariedade vai até certo ponto, não é? Há certo tipo de despesas que depois não dá para suprir com boa vontade, não é? Nomeadamente, a partir do momento em que o casal cresce, profissionaliza-se, não é? Já não é só voluntarismo que está ali, são já profissionais de cuidados de infância e de terceira idade, não é? Precisamente para oferecerem um melhor cuidado têm que ser profissionais dedicados o tempo inteiro. E um dos grandes problemas que o casal vai enfrentar nessa altura vai ser precisamente de ordem salarial, não é? Portanto, é os salários que são pagos a estas pessoas e que vão criar aqui uma despesa muito avultada, não é? Que depois vai ser difícil dar resposta. E a essas a solidariedade dificilmente poderia ajudar, era complicado. E por outro lado depois também a própria melhoria dos materiais, pensarmos naquilo que são
enfim, seria o recheio clínico, não é? E farmacêutico que aquele espaço tem que ter. Também, logo aí são despesas muito avultadas. E isso é certo que os operários da Sorfam podiam fazer os baloiços e os entretens para o parque, e é interessante, não é? Porque é giro, porque os operários da Sorfam mostram um grande gosto em fazer este tipo de obras de caráter lúdico, não é? Em vez de estarem só a fazer material circulante e peças para barragens e não sei o quê, têm uma grande satisfação em também tomar de assalto o espaço público com este tipo de materiais, de baloiços e escorregas e tudo mais. Alguns deles, até do ponto de vista plástico, são bastante interessantes, né? Aliás, há uma história paralela gira, que são os operários da Sorfam que constroem também os primeiros monumentos ao 25 de Abril, precisamente na Damaia, numa rotunda ali junto ao aqueduto, que é uma peça fantástica, assim, daquele futurismo espacial, quase soviético. Não é? Há uma colega nossa que estudou isso, mas entretanto também o monumento tem uma história gira, porque entretanto é retirado do espaço público. Não existe, não. Eu estava a pensar nisso, pois. Não existe, foi substituído por canteiros de flores. Que são... A Câmara agora é PS, não é? A Câmara é PS, foi precisamente quando a Câmara passou a ser PS que uma das primeiras medidas foi tirar ali o monumento. Não estou a brincar, precisamente no âmbito de um projeto de recuperação urbana, renovação urbana daquele espaço, precisa ampliar a rotunda. O argumento é fantástico, o argumento que eles apresentam é fabuloso, porque como era bicudo, podia ser um risco para a segurança rodoviária. Portanto, tinha que ser retirado. Isto diz o Presidente da Câmara Raposo, na Assembleia Municipal, quando interrogado precisamente por um dos operários que tinha construído um monumento sobre o seu paradeiro. Portanto, ou seja, a solidariedade continua, os movimentos de moradores, que é preciso sinalizá-lo, esses movimentos de moradores, muitos deles já se tinham constituído antes do 25 de Abril. Também não referi isso há pouco, mas acho que é importante mencionar que já estavam organizados antes, ou seja, por exemplo, sobretudo nos bairros onde estas necessidades eram mais claras, os habitantes já se organizavam, mas, ou seja, para a recolha de assinaturas para petições, depois, muitas delas apresentadas à presidência do Conselho de Ministros, ou coisas assim do género. E havia uma grande cooperativa também na Amadora. Houve várias cooperativas, algumas cooperativas até associadas, muitas cooperativas de consumo, cooperativas de consumo associadas às próprias fábricas e unidades industriais. A Sorfam tinha uma cooperativa de consumo, a Comecna de outra, e cooperativas culturais que também se constituem nesse período. Portanto, esse movimento é muito rico e continua muito para lá daquilo que é convencionalmente definido como o período revolucionário. Não se esgota de maneira nenhuma a 25 de novembro. O casal popular, pelo que nós conseguimos perceber, foi de facto um destes movimentos chamados unitários, não é? Onde, havendo malta que vem de vários backgrounds diferentes, políticos, partidários, há uma tentativa de, apesar de ser reconhecido e de não ser condenado haver diferentes backgrounds partidários, a tentação de fazer um projeto, construir dinâmicas que transponham essas divisões internas. E de facto no casal popular isso aparenta ter resultado. Portanto, normalmente quando se falam deste tipo de casos, há sempre esta ideia assim, sim, está bem, mas quem é que estava mesmo a mandar? Bem, de facto em muitos sítios havia sítios onde isso de facto se verificava e havia mais ou menos nas sombras um ascendente partidário, mas também havia muitos locais onde isso não acontecia. E de facto eram movimentos que conseguiam, com pessoas de proveniências várias, fazer um projeto comum que se enriquecia justamente por essa diversidade ideológica. Na altura em que o casal foi ocupado, houve a preocupação da malta estar lá a tempo inteiro, em permanência, por turnos, e não abandonarem o espaço, precisamente porque se receava que ele pudesse ser alvo de um ataque motivado pelos herdeiros do Botelho Muniz, ou por quem quer que fosse, que os quisesse retirar de lá. E até uma das primeiras construções lá dentro, ainda estava aquilo tudo de voluto e só parede, foi criar um bar. Até vemos lá na parede, pintaram um bar,
E qual era a importância do bar? Era precisamente garantir que as pessoas podiam estar lá durante longas horas, não é? E tinham ali um sustento, não é? E precisamente... A angariação de fundos também. E suponho que a agregação de fundos também, mas eu acho que aquilo era sobretudo para alimentar a malta que estava lá continuamente a trabalhar na melhoria e a guardar as instalações do futuro casal popular. Procurando fazer um pouco o papel do advogado do diabo, a questão era um pouco, quer dizer, se no fundo as condições que permitiram que uma estrutura deste tipo se mantivesse até hoje, nessas condições que vocês aí descreveram, se não é ao mesmo tempo um sinal do seu próprio fracasso. Isto é, porque para existirem tiveram, lá está, que se transformar numa associação, numa IPSS, tiveram que se configurar com problemas de pagar salários, coisas desse género, não é? Que eventualmente era uma coisa que não se adivinharia nos propósitos, eventualmente, de quem andou lá a construir aquilo. Não é? Ou seja, no fundo, qual é a questão era, no fundo, se a própria existência nessas condições durante este tempo todo e permanência ao longo deste tempo todo e existência hoje, se ao mesmo tempo não é uma espécie de absorção por esse tal consenso geral, mais ou menos abstrato, das conquistas de Abril ou do espírito que se mantém. E sim, o seu sucesso é simultaneamente explicado por parcialmente o seu fracasso. O que é interessante ver no casal é ver o tempo que demora à rendição absoluta, não é? Nós temos nós conseguimos a rendição absoluta, salvo seja, ou seja, este espírito revolucionário que lá está numa instituição que presta serviços, até parece estranho, não é? Chegar lá querendo que o filho na creche estarem a falar do PREC. Não seria estranho para mim, seria estranho para muita gente. Exatamente. Tem que ler isto e ensinar. Mas há um boletim comemorativo dos 10 anos do casal, de 85, onde é curioso, parece que está aqui connosco exatamente a dialogar com o que tu disseste, em que há o editorial do boletim diz justamente isto: nós não somos uma empresa de prestação de serviço, ou uma instituição de prestação de serviço, ou o que viria a ser uma IPSS, nós somos uma cooperativa que nasceu de um processo revolucionário e para que ela continue fiel ao espírito que a instituiu, é preciso cultivarmos esta memória. Nós fizemos uma recolha de testemunhos ali à volta de malta, que é hoje o tente do casal, sobretudo no centro de dia, né? Portanto, malta que viveu o período revolucionário lá e que agora está a usufruir, né? Às vezes, em alguns casos, de uma iniciativa que eles próprios tomaram parte, e por outro lado, detratores que na altura estiveram contra a ocupação e que hoje são clientes do casal popular da Maia. É muito interessante que alguns... o que eu falei, que foi das entrevistas mais fantásticas que eu já tive desse ponto de vista. O tipo disse-me: pois, eles roubaram aquilo lá ao Tanis e não sei o quê, foi uma coisa horrível, aquilo não se devia fazer, valia tudo e não sei o quê. Mas eu sou sócio há 30 anos da associação e agora estou ali no centro de dia, gosto muito daquilo, está muito boa gente. Não é? Exato. E dizia isto sem vislumbrar qualquer tipo de contradição entre as duas coisas. Mas pronto, acho que a memória está inscrita por um lado nas paredes e por outro lado na atividade que eles continuam a desenvolver. A Cova da Moura que hoje conhecemos é já em grande parte construída depois do 25 de Abril, quando começa a chegar ainda mais contingentes, sobretudo da população cabo-verdiana, à Amadora. E o casal popular da Maia, na altura, quando foi ocupado, integrou bastantes crianças que residiam no bairro da Cova da Moura, aliás, por serem precisamente daquelas que novamente estavam mais desprotegidas desse ponto de vista, de acesso aos cuidados de infância. Interação de outro tipo, para além desta, não sei exatamente se houve. A postura primeiro da Comissão Administrativa da Freguesia, do primeiro Executivo da Freguesia e depois da Câmara Municipal da Amadora em relação à edificação da Cova da Moura foi sempre, e isso é interessante, relativamente semelhante àquela que tinha sido a postura
não estou a levar isto a um extremo, mas tinha algumas similitudes com aquilo que foi a postura do próprio Estado Novo em relação à construção de bairros clandestinos e ilegais, com os quais as autoridades eram absolutamente coniventes, não é? Portanto, não havia aí nenhuma diferença. E a Câmara foi também perfeitamente, ou seja, permitiu que de facto aquele bairro se fosse construído, com a preocupação que o Estado Novo não tinha, de dotar o bairro, sempre possível, de condições mínimas de dignidade. Não é? Isso sim. E o próprio, desse ponto de vista das carências a nível da educação e dos cuidados de saúde, acho que talvez tenha sido aí mais importante até o papel da autarquia e depois do Casal Popular da Maia, por ser a associação que naquele espaço, naquele território, mais capacidade tinha para acolher as crianças que neste caso residiam no bairro da Cova da Moura. E parte do crescimento do próprio Casal Popular da Maia deve-se também ao crescimento dessa população infantil naquela freguesia, naquele território. Porque se até aí já era uma grande população que residia ali da Maia, com a edificação ali mesmo contígua, né, do bairro da Cova da Moura, há um crescimento novamente brutal de população e por extensão de crianças, e o Casal Popular da Maia vai integrá-las e ainda hoje integra, de resto. Muitas das crianças do Casal Popular da Maia residem ali a poucos metros na Cova da Moura. Sim. Então, vocês portanto, apontaram o fator económico, a crise no final dos anos 70 ou 80 como um fator para a progressiva integração de um movimento que era espontâneo, ele se for mais ou menos institucionalizando. Isso é verdade. Mas eu acho que isso é uma decorrência, não é a causa, porque eu acho que o que determina esse percurso é de facto a alteração no poder, em que até o golpe de 25 de novembro tudo isso é possível, essa iniciativa, essa solidariedade entre as comissões de trabalhadores das fábricas daqui e dali para apoiarem um processo dos moradores de um determinado bairro, foi aí, isso aconteceu em muitos sítios, isso cessa a partir do momento em que o poder, através do golpe do 25 de novembro, toma nas mãos as alavancas do poder, aquilo que constitui o poder fático, portanto, em que normaliza os órgãos da repressão, normaliza a instituição do Estado, tem um Parlamento que vai a caminho da Constituição, quer dizer, o Estado como superestrutura do poder, ela começa a funcionar. Portanto, aquele vazio de poder que paralisava a burguesia deixou de existir. E isso é, para mim, acho eu, que isso é que é a causa principal de toda essa transformação. Estamos absolutamente de acordo, ou seja, se a Revolução tivesse seguido um outro rumo, nem sequer tinha que haver preocupação com a expropriação dos terrenos e indenização dos herdeiros do Botelho Muniz, quer dizer, portanto, não... Se calhar tinham construído menos em altura. Se calhar tinham construído menos em altura, se calhar não tinham construído mais nada. Portanto, claro que a institucionalização é desejada como estratégia de salvaguarda do pouco que se conseguiu conquistar em função daquilo que se podia perder nessa conjuntura de refluxos. Não é? É já uma estratégia de resistência mais do que de conquista efetiva. Não é? Portanto, absolutamente... Resistência e negociação. Resistência e negociação, de compromisso eventualmente, de cedência, podíamos dizer também. Também numa cultura, não é? Cada coisa tem que mudar de cooperativa para a associação social. Claro, isso tem um problema. Houve alguma discussão ideológica da questão da profissionalização versus voluntarismo, alguma discussão ideológica que vocês saibam, não é? Investigados? No sentido de querer manter, isto tem que ser à base de trabalho voluntário, não é? Ou, eu acho que a partir do momento em que se inicia esse processo de institucionalização, por um lado, e por outro lado, a partir do momento em que o próprio casal popular assume outro tipo de responsabilidades, ou seja, durante um período de tempo, o Casal Popular da Maia só teve os baloiços do parque infantil. Depois o resto vai suceder nos anos seguintes, mas durante algum tempo tem o parque infantil.
O primeiro ano da existência da Parque Público. Isto de E o facto bar, é relativo. E o bar. E o bar, é verdade. Isto é algo que se pode perfeitamente explorar numa base de voluntariado. Mas a partir do momento em que de facto se transforma aquilo numa creche e num centro de dia que tem que prestar outro tipo de cuidados, e quando recebe até o posto médico, a partir de certa altura também, que funcionou também numa base de voluntariado no início, mas a partir do momento em que teve que assumir também outro tipo de papel e que exigia que houvesse lá, enfim, os trabalhadores especializados que estivessem lá a tempo inteiro e que soubessem cumprir com um mínimo de profissionalismo, aquele tipo de formações, isso foi, tornou-se de tal maneira evidente que acho que não motivou. Não decisões. Não houve, que nos tenha chegado. Acho que é muito para manter uma creche e um lar, é pedir muito à de base de trabalho. voluntariado é difícil. Houve discussões, e isso estava transparecia do boletim, precisamente, este boletim que a Rita falou, onde se falava da questão da memória, da importância da memória, surge já precisamente num discurso defensivo perante essa alteração cooperativa em associação. E depois a progressiva transformação em PSS e tudo mais. Isto de facto criou mal-estar. Isso de facto criou mal-estar ali dentro. Tanto que se teve que argumentar com isso, não é? Por salvaguardar a memória, de facto, da estrutura já nada existe. Naqueles momentos só sobra a memória. Exato. Mais vale ter isto do que não ter nada. A ideia sempre, o argumento sempre era esse, não é? Era temos que salvar o que podemos antes de perder tudo. Pois.